É, pessoal, hoje é vídeo polêmico. Batman Gárgula de Gotham. Eita HQzinha do Batman que fazia tempo que eu não via fazer tanta discussão, tanto furdúncio em cima de uma história do Batman. Porque assim, ó, essa é uma HQ escrita por um brasileiro, Rafael Grampá, com cores também de um brasileiro, o Matheus Lopes. E com isso, é uma HQ basicamente brasileira, com o nome Batman, sendo publicada num selo Black Label, com lançamento mundial, o que, convenhamos, poucas vezes isso aconteceu. Essa HQ teria chamado a atenção mesmo se a DC não tivesse feito um videozinho para divulgar ela. Mas o fato é que a DC fez um videozinho para divulgar ela. E foi aquele videozinho que puxa pra sua emoção, porque tem uma criança vestida de Batman, e o Grampá fala ali que ele ama o Batman, que vai fazer a melhor história do Batman na vida dele, e que a história vai ser lançada no dia do Batman, mundialmente, para vários países simultâneos. A DC realmente não mediu esforços para lançar essa história com tudo que ela tinha. E com tudo foi. Mas o mal dessa prática é que às vezes coloca um hype em cima de uma HQ que é insustentável. E é aqui que mora a polêmica dessa história. O que envolveu o lançamento do Batman Gárgula de Gotham. Porque olha, pela campanha massiva, ficou parecendo que a DC tinha convencido o Alan Moore a fazer mais uma história do Batman. Que o Neil Gaiman voltou a fazer a HQ do Batman. Que inventaram uma máquina do tempo para pegar o Frank Miller dos anos 80 e trazer para 2023 e fazer uma nova história do Batman. E, infelizmente, não é esse o caso. Essa divulgação que a DC fez é totalmente desproporcional com o que é o quadrinho. E quando a HQ foi lançada, veio uma primeira leva de críticas muito positivas com a HQ. Mas, à medida que a gente foi passando o lançamento, uma semana, 2 semanas depois, começaram a surgir críticas mais pesadas com a história. Com algumas pessoas dizendo que a história era overrated, ou que era muito ruim, ou que era cafona e entre outros adjetivos. E sobretudo com essas críticas vindo mais de brasileiros. Já que quando a gente vê as críticas fora do Brasil, principalmente dos Estados Unidos, a grande maioria gostou do quadrinho. E aqui, talvez por conta de envolver um brasileiro, a referência ser um pouco diferente, a relação com a história ser completamente diferente, a história acabou sendo tanto muito criticada quanto muito elogiada. Sabe, se viveu de extremos na hora de falar dessa história. Mas muito bem, do que se trata Batman Gárgula de Gotham? É uma história Black Label do Batman, que se passa no universo alternativo, nos primeiros anos que o Batman tá ali em Gotham. Está acontecendo uma série de assassinatos e o Batman está investigando isso, mas ele acaba se deparando com um novo vilão chamado de Krypton. O Batman falha no primeiro momento em conseguir capturar esse vilão e ele passa a investigar mais sobre esse Krypton, ao mesmo tempo que ele lida com problemas pessoais da persona do Batman tá tomando conta de sua vida, enquanto que ao mesmo tempo, permeando toda essa história, a gente tem o desenvolvimento do surgimento de um sentimento de revolta na cidade de Gotham. Esse é o resumo do quadrinho. A HQ em si tem várias ideias muito boas. A melhor dessas ideias é com certeza o vilão, tanto visualmente quanto a proposta narrativa dele. Que olha só esse visual, não tem como ele não chamar atenção no quadrinho. Ele grita presença, ele tem muita personalidade. E o modus operandi desse serial killer é que ele é viciado em desenhos antigos, aqueles super violentos da década de 40. A origem dele está intimamente ligada a algum mistério que aconteceu no Asilo Arkham, na qual não foi esclarecido o que é até a edição número 1. Só que para uma ideia muito boa que o Grampá tem do vilão, ele tem uma outra ideia que aí eu já acho que não se sustenta, que é o Batman da história. O Batman, como ele tá nesse ano 2 ou 3, ele tá nessa jornada de que ele tá completamente obcecado em ser o Batman. Ele não refere ao Batman como eu. Ele sempre fala o Bruce Wayne. Tá sempre falando em terceira pessoa. E ele chega, inclusive, a elaborar um plano que ele vai soltar na mídia dizendo que Bruce Wayne morreu. E com o Bruce Wayne fora da jogada, ele poderá ser o Batman em tempo integral. E aí sim, né, salvar a cidade, né, dedicando o voto que ele fez para os seus pais o tempo todo, sem parar dia e noite. Por si só, eu acho essa abordagem um pouco cansada, porque a gente sabe logo de cara, com o início desse arco do Batman, onde que isso vai dar, que é o Batman entrando em consenso com ele mesmo e convivendo ao mesmo tempo Batman e Bruce Wayne. A gente já viu isso outras vezes, o próprio The Batman já explorou isso de maneiras mais interessantes. Mas eu acho que o grande problema desse Batman nessa história
é que o Batman narra a história num estilo Frank Miller. Vocês lembram lá daquela HQ do Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, né? Gotham City, 40 graus. A cidade está empolvorosa. E olha, quem sou eu para criticar Frank Miller? Escreveu o quadrinho mais lendário, mais bem-sucedido da história do Batman, o Frank Miller dos anos 80. Agora, o Frank Miller pós anos 80, e que voltou a escrever o Batman depois, é o Frank Miller dos vícios. E um dos vícios muito ruins que o Frank Miller tem é de colocar narração do Batman em tudo, até na hora que você não precisa. Tá ali o Batman dando um soco em alguém e o Batman tá... Isso, eu sinto o soco entrando na sua mandíbula, o dente dele quebrou. E eu sinto prazer com esse golpe. Esse tipo de narração interna do Bruce Wayne, que é ele meio que conversando com ele mesmo e tendo prazer em ser o Batman, enquanto que ele vai mostrando a corrupção de Gotham, o quanto que Gotham é suja, o quanto que esses bandidos precisam sofrer. Esse tipo de diálogo, eu acho que já fica muito datado. Porque pra mim, esse tipo de diálogo é dos anos 80. E sempre que alguém tenta replicar esse estilo, e não é o Alan Moore, não é o Frank Miller no auge, fica parecendo alguém tentando resgatar esse estilo para tentar trazer em voga nos dias de hoje, e é uma coisa perdida. E o Grandpa, por ter trabalhado com Frank Miller, os dois já fizeram juntos, né, uma HQ do Batman dentro do universo lá do Cavaleiro das Trevas, você vê claramente o legado do Frank Miller na escrita do Grandpa. E o meu problema é que, tipo, ninguém consegue fazer esse tipo de diálogo se não for Alan Moore e Frank Miller no auge, especialmente depois dos anos 2000, porque é um quadrinho que se leva muito, muito a sério. Porque a ideia toda é pra ficar parecendo aqueles filmes antigos de detetive, que o protagonista é o detetive e sempre que acontecia alguma coisa, ele narrava. Ah, mas aquela bela dama passou pela porta e com aquele vestido estonteante, eu olhei nos seus olhos. Era mais um caso e eu iria resolver. Sabe, é mais ou menos assim que o Batman tá falando na HQ. E eu acho que isso não combina muito com a ideia da história. Que a ideia da história é ser realista nos dias de hoje. A HQ começa e tem quase 5 páginas dedicadas para desenvolver Gotham. Para mostrar que Gotham é um lugar sujo, corrupto, que o sistema social está quebrado, que os ricos estão fazendo os pobres sofrer. E beleza, gosto dessa ideia, mas não precisa começar essa escrita robusta aí do Batman Frank Miller. O olhar petrificado, minha marca, nada a perder, nada a ganhar, nada a esconder, nada apenas do que a real face da dor. E claro, nas HQs, o Batman, quando ele tem esses monólogos internos, ele é um pouco sádico. Só que o do Frank Miller tem um prazer interno do jeito que ele fala. É quase um fetiche em ser o Batman. E aqui nessa história eu achei que tem a mesma coisa. Esse acabou sendo o grande ponto negativo da história pra mim. Sabe, parece que o Batman tá gostando do que ele tá fazendo. E claro, cada um vai ter seu jeito de escrever. É só que eu acho que esse é o estilo do Frank Miller. E só o Frank Miller consegue fazer isso funcionar. Que é o Batman que sente prazer em ser o Batman, de bater no bandido, sem que isso descaracterize ele. E diga-se de passagem que ele só conseguiu fazer isso 2 vezes. Que é no ano 1 e do Cavaleiro das Trevas. Quando ele acertou, ele fez 2 das melhores HQs do Batman de todos os tempos. Quando ele errou, ele fez 2 das piores, que é o Batman e Robin All Stars e a continuação do Cavaleiro das Trevas, que, meu Deus do céu, passa longe aquilo dali. Por mim, metade desses diálogos internos do Batman dava pra tirar e não iria mudar em nada a história. Inclusive, eu acredito que iria deixar a dinâmica da leitura muito mais fluida. Agora, existe um ponto narrativo que justifica esses diálogos, que é esse arco do Batman, que ele tá pra querer matar o Bruce Wayne, pra que ele seja só o Batman. Bruce Wayne é uma outra personalidade desse Batman. A HQ, no final, deixou uma ponta aberta aí de que quando criança o Batman esteve no asilo Arkham, em que ele talvez tenha passado por um médico e tenha feito alguma coisa com ele, e exista um trauma relacionado com o que vai ser contado nas próximas edições. E beleza, como arco de personagem pro Batman, eu acho bem-vindo. O ponto é onde que isso vai dar. Porque a resposta que eu acho que vai dar é que é uma resposta meio óbvia. De que, ó, o Batman é o Batman e o Bruce Wayne, os dois ao mesmo tempo e tal. E no final, eu acho que esse é o ponto que mais me incomodou. Porque o resto do quadrinho é excelente. E quando eu digo o resto, eu quero dizer ilustração, eu quero dizer enquadramento, eu quero dizer sequência lógica da história. Porque a HQ é muito dinâmica, você tá vendo o Batman, depois você tá vendo o Gordon, depois você tá vendo o Alfred. É uma parada bem cinematográfica a HQ. Eu consigo ver esses painéis sendo animado e sendo uma ótima animação do Batman. Inclusive, esses mesmos balões do Batman
em forma de animação, talvez não fosse ficar tão ruim. O próprio The Batman, quando o Batman Robert Pattinson vai falar internamente... 30 de outubro, a cidade está ao caos. O elemento se esconde. Ah, mas o elemento não sabe que eu estou por aí, porque eu sou a noite. O medo é uma ferramenta. Esse diálogo, se fosse numa HQ, talvez ia ficar ruim, sabe? Mas no filme fica excelente porque é uma outra mídia. Porque não é só o diálogo, é o ator e é a direção. O Robert Pattinson pega esse diálogo que talvez com uma outra pessoa fosse ficar muito ruim e ele dá a camada necessária para que você veja o quão complexo que é esse personagem Bruce Wayne do Matt Reeves. Na HQ, infelizmente, você não tem o Robert Pattinson lendo os painéis do Batman. Você tem só a sua voz e a sua interpretação como você lê ali. E nesse caso, o meu, e por isso que eu digo o meu, cada um tem o seu, não falaria desse jeito. O Batman do Animated Series jamais iria falar desse jeito. E bem, fora isso, tem a questão do novo Batmóvel, que eles chamam de Blind Machine, que no primeiro momento ali você tá lendo a HQ e você tá tentando entender, tá, mas por que esse Batmóvel é especial? Por que ele é diferente? Depois, no final da HQ, você entende por que o Batmóvel é desse jeito. E aí, quando você tá lendo isso, você para e você pensa consigo mesmo, poxa, mas essa é uma ideia excelente, hein? Como que ninguém pensou nisso antes? Pois é, como que ninguém pensou nisso antes? É uma baita ideia de Batmóvel. Além disso, você vê claras semelhanças da Gotham que o Grampa tá fazendo com o Brasil. Os problemas sociais que são levantados na HQ são problemas que você identifica no Brasil, mas também são problemas abrangentes que eu acho que qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo vai poder identificar problemas semelhantes. Só que a estética é muito brasileira. Do nada, na delegacia de polícia, atrás do Gordon, tem uma estátua da Maria. E isso é uma coisa que você com certeza veria em países latinos. Então, assim, ó, resumindo, de um ponto de vista narrativo, a HQ está desenvolvendo 3 histórias paralelas, que é essa questão da Gotham como personagem, uma cidade quebrada com problemas sociais, que a própria população quer reagir, quer se rebelar contra o sistema, contra ricos. E isso é pincelado já nessa primeira edição, mas eles não vão muito longe. Tem a questão do Batman, que quer matar o Bruce Wayne, tá falando em terceira pessoa, tá maluquinho, tá começando a falar como Batman do Frank Miller. E tem o vilão, que claramente tem algum trauma de infância, que em algum momento deve ter ficado no Asilo Arkham, que tem esse visual maravilhoso, que sem nenhuma explicação consegue ganhar do Batman em combate, mas tudo bem, faz parte, é HQ. E de alguma forma, esses 3 pontos narrativos fecham a história do Batman Gárgula. Como é a primeira edição, tá muito cedo de dizer se esses 3 pontos vão convergir de uma maneira satisfatória para dar um payoff no final. Até mesmo o The Batman, que é um excelente filme do Batman e tem um excelente roteiro, tem uma certa dificuldade em conseguir equilibrar a crítica social que eles querem fazer ali do que o Charada tá se propondo a fazer, porque a motivação do Charada de fazer tudo aquilo é totalmente político-social. E o Charada quer muito discutir isso com o Batman, só que o Batman pouco discute sobre os problemas políticos sociais que Gotham tá passando. Ele só quer prender o Charada. É aqui que você vê uma dificuldade que o roteiro teve em conseguir convergir essas histórias. Porque é difícil fazer isso. As histórias que conseguem fazer isso, Cavaleiro das Trevas da HQ, filme do Batman Cavaleiro das Trevas, são aquelas histórias que ficam como lendárias. Então, quando falam que o Batman Gárgula de Gotham tem um potencial enorme, não estão mentindo. O potencial dessa história é, hoje, de talvez ser uma história da década do Batman. Não digo de todos os tempos, porque é um pouco exagerado fazer isso, mas da década é totalmente plausível dessa ser uma das melhores HQs do Batman da década. Só que existem esses 2 pontos de atenção que é o que vai dificultar disso acontecer. Essa parte da narração interna do Batman que me parece fora de contexto com a HQ, que parece uma coisa mais dos anos 80 do que anos 2020, e a convergência das 3 narrativas que devem, criar a temática da HQ. Se as próximas edições conseguirem equilibrar isso muito bem, eu não tenho dúvida, Batman Gárgula vai ser tudo isso. Hoje eu não acho que ela é tudo isso. É uma HQ que começou bem, mas que cometeu deslizes que eu quase considero graves. Mas a ilustração compensa, o ritmo compensa, o aspecto cinematográfico compensa. No fim, eu acho um grande exagero de dizer que essa é uma HQ ruim. Mas eu com certeza entendo quem disse que ficou decepcionado com essa HQ. Porque o hype pra HQ eu acho que foi bem desproporcional pelo que ela é hoje. De repente, as 3 próximas edições são obras de arte. A DC com certeza já viu tudo, e já tá antecipando esse fenômeno que vai ser HQ. Vamos ver. A sensação que eu tenho é que essa é uma HQ que agrada muito aquele público
que só pegou as HQs do Batman solo. Gosta do Longo Dia das Bruxas, gosta do Cavaleiro das Trevas, gosta do Ano 1, gosta da Piada Mortal. Essas HQs do Batman dos anos 80, dos anos 90, que são basicamente as HQs que todo mundo fala que tem que ler do Batman e que de fato são as melhores, essas histórias combinam com esse Batman Gárgula. É só que a comparação, ela não chega no nível da escrita. Mas com certeza a vibe que a HQ quer passar é tipo Piada Mortal, Batman 1 e Cavaleiro das Trevas, que são HQs do Batman que se levam muito, muito a sério o tempo todo. E vocês sabem, para uma HQ como essa dar certo, a escrita tem que estar afiadíssima. E tem que sempre estar querendo apresentar algo novo. E aqui, pro Batman, tirando o aspecto visual, que realmente o traje é maravilhoso, a ilustração é maravilhosa do Batman ali, com aquele negócio, ele tá assim, é maravilhoso. Mas o texto do Batman ainda não comprei. Como eu disse, tem que ver onde que isso vai dar, porque é só a primeira edição. Enfim, gente, essa é a minha análise da HQ. Eu quis ser o mais justo possível, eu não queria passar pano pra ninguém, porque é brasileiro. Critiquei onde não gostei e elogiei onde não gostei. Espero que vocês tenham visto que eu fui justo. Mas, claro, vocês não precisam concordar comigo. Deixem suas opiniões aqui nos comentários. E no mais, gente, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe descer. E essa foi a nossa análise da HQ do Batman Gárgula de Gotham. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.